E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma revisão focada e direto ao ponto. Hoje, a gente vai destrinchar a Lei Estadual número 20.866 de 2021. Para quem está na jornada intensa de preparação para concursos públicos no estado do Paraná, principalmente nas carreiras policiais e de segurança, essa legislação não é só mais uma leitura obrigatória, tá? Ela é simplesmente a pedra angular dos editais. Estamos falando da lei que institui a Política Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, a famosa PESP-DS. O nosso objetivo aqui é decodificar cada artigo estrutural, garantir que os conceitos fiquem claríssimos e criar aqueles atalhos mentais para ninguém cair em pegadinha de banca. Vamos nessa? Para organizar nossa cabeça e facilitar a memorização, dividimos essa lei em 6 blocos bem práticos. 1. Conceitos fundamentais. 2. Princípios, diretrizes e objetivos. 3. Estratégias e instrumentos. 4. O importantíssimo Plano Estadual. 5. Metas e sistemas de informações. E 6. Valorização e saúde profissional. Vamos direto ao primeiro bloco. Conceitos fundamentais. As grandes fundações da lei. Olha só, o primeiro passo é entender muito bem o terreno onde a gente está pisando. As bancas examinadoras simplesmente amam testar as definições do artigo 1º, e a armadilha mais clássica de todas é misturar os conceitos de segurança pública e defesa social. Para a prova, a conexão mental tem que ser exata e automática. Quando a banca falar de segurança pública, pensem na máquina do Estado operando. É a garantia da ordem baseada no funcionamento eficiente dos órgãos estatais. Agora, se a questão falar em defesa social, o foco muda completamente. A pegada passa a ser preventiva e social. É o conjunto de ações para restringir vulnerabilidades e mitigar ameaças, buscando a tranquilidade da sociedade. Resumindo, segurança pública é eficiência institucional, defesa social é mitigação de riscos. Avançando para o bloco 2, princípios, diretrizes e objetivos. Arquitetura central da política. Pessoal, o capítulo 2 traz listas bem extensas. E o maior erro na hora de estudar é tentar decorar tudo palavra por palavra. Isso não funciona. A estratégia de ouro aqui é focar estritamente nas palavras-chave. Funciona assim. Princípios, lá no artigo 2º, são os valores e direitos morais. Procurem palavras como respeito, eficiência, participação social e uso seletivo da força. As diretrizes, no artigo 3º, são as bússolas, os caminhos a serem seguidos. Elas vêm com substantivos de direcionamento, tipo planejamento estratégico, fortalecimento das instituições ou atendimento imediato. Já os objetivos, do artigo 4º, são o que a gente quer alcançar lá no final. Eles quase sempre começam com verbos de ação bem fortes: reduzir a criminalidade, aprimorar a gestão, fomentar políticas. Pegar esse padrão linguístico é o grande segredo para não errar quando a questão tentar te enganar trocando um princípio por uma diretriz. Bloco 3. Estratégias e instrumentos. É a hora do plano de ação. Beleza, a teoria está afiada. Mas a pergunta de R$1 milhão é: como o Paraná tira essa política inteira do papel? O artigo 6º entrega os meios e instrumentos tangíveis para isso acontecer. É o que transforma intenção em realidade. São 3 motores principais. O primeiro é o Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, o PESP. O segundo é um baita sistema estadual de informações para integrar todos os dados cruciais. E o terceiro são os fundos de financiamento, que basicamente são o combustível financeiro da coisa toda. Sem esses 3 pilares rodando juntos, a lei seria só uma carta cheia de boas intenções e zero prática. O que nos leva ao bloco 4, o Plano Estadual, o verdadeiro documento mestre. Pausem tudo e foquem nesse número, 10. 10 anos. Essa é a duração exata do Plano Estadual de Segurança Pública. O parágrafo único do artigo 7º deixa claríssimo que a vigência é de 1 década. Por que a gente está batendo nessa tecla? Porque examinador adora colocar na prova que o plano dura 4 ou 5 anos, tentando confundir quem está prestando concurso com os planos plurianuais do governo. Mas não caiam nessa. Falou em PESP, a resposta cravada é 10 anos. E tem mais um ponto super importante no mesmo parágrafo, o passo a passo cronológico de como o PESP é criado. Fazer uma linha do tempo mental ajuda demais na hora da prova. Tudo começa lá na SESP, a Secretaria de Segurança Pública, que elabora o plano obrigatoriamente ouvindo a sociedade e especialistas em uma consulta pública. Ou seja, nada de fazer tudo a portas fechadas. Depois, o texto precisa do carimbo de aprovação do Conselho Estadual de Segurança. Com o aval técnico garantido, a bola passa para o governador. É ele quem pega o planejamento, transforma num projeto de lei e envia para a Assembleia Legislativa do Paraná.
Entender esse fluxo certinho, da CESP até os deputados estaduais, é garantia de ponto certo no gabarito. Entrando no bloco 5, metas e sistemas de informações. Como a gente mede o sucesso de tudo isso? Bom, o capítulo 4 trata de um desafio supermoderno. Como avaliar se o trabalho está dando resultado? A CESP é encarregada de fixar metas anuais, só que a régua muda dependendo da instituição, lá no artigo 12. A polícia ostensiva é avaliada de um jeito, a judiciária de outro. Mas e o Corpo de Bombeiros Militar? A linha C detalha bem isso. O foco da avaliação deles é puramente operacional. As ações de prevenção de incêndios e, muito importante, os índices de tempo de resposta a emergências e desastres. É uma métrica de agilidade e eficácia super cobrada nas provas corporativas. Agora, vamos fazer um exercício rápido, como se a gente estivesse de frente com um caderno de questões. Lá no capítulo 5º, artigo 15, a lei fala sobre a integração de informações. Mas quais são os tipos exatos de dados que esse mega sistema estadual precisa puxar e integrar? Pensem aí. Se vocês pensaram que é só banco de dados de boletim de ocorrência, acharam errado. A lei exige um nível de sofisticação gigantesco. Esse sistema junta informações de segurança pública geral e dados prisionais, mas vai bem além. Ele engloba a rastreabilidade completa de armas e munições, centraliza banco de material genético, sistemas de biometria e até banco de dados sobre drogas. E o pulo do gato aqui está no artigo 16, a tal da interoperabilidade. Os sistemas têm que conversar entre si, com segurança e confidencialidade, claro, mas garantindo que as polícias e a justiça não tenham mais pontos cegos na hora de cruzar informações cruciais. E chegamos ao último bloco, o 6, valorização e saúde profissional, o essencial fator humano. O capítulo 6 é uma das partes mais sensíveis e atuais dessa legislação. Depois de falar de sistemas cibernéticos e metas de desempenho, a lei se volta para quem realmente veste a farda e faz tudo acontecer: os servidores. Os artigos 17 a 19 garantem programas contínuos de aperfeiçoamento técnico e científico. Tem também uma exigência legal forte para atenção psicossocial e de saúde no trabalho, porque, convenhamos, o nível de estresse da área é altíssimo. E fiquem de olho no artigo 19. Ele traz uma autorização explícita para criar um sistema habitacional exclusivo para os profissionais da segurança pública e defesa social. Esse é o tipo de benefício super específico que os avaliadores adoram transformar em questão. Quase terminando, mas a gente precisa gravar mais um número de ouro, o número 5. Lá nas disposições finais, o artigo 20 estabelece que a cada 5 anos tem que acontecer uma conferência para debater as diretrizes e os objetivos do plano estadual. Anotem a diferença para não escorregar na casca de banana. O plano estadual, o PESP, dura 10 anos, mas a conferência para debater o andamento dele rola na metade do tempo, a cada 5 anos. Matador, né? Para fechar com chave de ouro essa nossa revisão, deixo com vocês a mensagem central do artigo 24. É a essência inteira da lei resumida em uma palavra: integração. Nada na segurança pública pode funcionar numa bolha. As ações precisam estar alinhadas com as outras políticas do Estado, dominando desde aquela diferença sutil entre segurança e defesa social lá do início, até os números exatos de vigência e os direitos dos servidores. O gabarito está praticamente garantido. E a reflexão que eu deixo para vocês é: como toda essa integração que a lei exige pode transformar não só as marcações certas na folha de respostas, mas a realidade prática nas ruas logo ali na frente. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.